Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas. Estamos aqui então para dar continuidade às videoaulas da disciplina de estruturas lógico-dedutivas. Na aula de hoje, nós vamos estudar algumas leis da lógica. Então, essas leis da lógica, elas vão ser apresentadas na forma de tautologias. Vocês, inclusive, podem confirmar essas tautologias usando tabela verdade. E a ideia é que cada uma dessas tautologias, na verdade, é um esquema de tautologias, como a gente mostrou na última videoaula, representando, então, na verdade, infinitas tautologias que podem ser instanciadas de cada uma dessas tautologias. Então, cada uma dessas leis da lógica, representa, na verdade, infinitas instâncias que podem ser instanciadas a partir dessas tautologias. A gente vai apresentar essas leis da lógica através de blocos. Então, a gente tem diversos blocos. E este primeiro bloco, o bloco 2.7.1, refere-se a introduções e eliminações de símbolos lógicos. Bom, em primeiro lugar, a gente pode entender nessas tautologias uma implicação como sendo uma prova, uma implicação, por exemplo, P implica que, como sendo uma prova de que a partir da premissa ou da hipótese P. Então, uma implicação P implica que pode ser entendido como uma prova de que a partir de P, onde P é a premissa ou hipótese na prova de que, ok? Bom, essa ideia, a gente vai usar aqui então para tentar entender algumas dessas introduções e eliminações de símbolos lógicos. Uma coisa importante, que isso que eu falei, de a gente entender a implicação P implica que, como sendo a prova de que a partir da hipótese P, está relacionado com uma regra de inferência que a gente vai ver depois no método dedutivo, que é chamada de regra PC, prova do condicional. Na matemática, de um modo geral, na lógica, usamos a expressão PC, prova do condicional. Na matemática, de um modo geral, esse tipo de prova de uma implicação P implica que, ou seja, provar que a partir da premissa P, é chamada então de prova direta. Isso vai aparecer muito nas provas de matemática. Prova direta, que na verdade é a mesma PC que a gente vai mostrar. Então então entendendo uma implicação como uma prova, a gente pode entender a primeira lei, a tautologia número 1, P implica Q implica P, como sendo a introdução de uma premissa desnecessária. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente, sabendo que P é verdadeiro, podemos construir uma prova de P a partir da premissa Q, que pode ser qualquer outra coisa. Então, observe que, na verdade, eu estou introduzindo o Q no antecedente do P, ou seja, estou introduzindo o Q como uma premissa da segunda implicação, sabendo já que o P é verdadeiro. É óbvio que se o P é verdadeiro, a prova de P é trivial, e eu não necessito desta premissa Q, ok? O segundo também é uma introdução, diz o seguinte, que a partir de P implica Q, eu posso deduzir P implica Q implica R e P implica R. Isso significa o quê? Significa que eu estou introduzindo como premissa do R o Q e o P. Ou seja, eu estou transformando uma prova de Q a partir de P, tendo P como premissa, numa prova de R a partir das premissas P e Q, que significa, na verdade, uma prova de R a partir de P. Veja, eu estou introduzindo, na verdade, uma consequência, que é o R, a partir de uma prova de P implica Q, da implicação P implica Q, eu estou introduzindo o R
como a consequência dessas duas implicações, P implica Q implica R, mas como Q é implicado pelo próprio P, eu posso construir uma prova direta de P implica R. É isso que está querendo dizer essa segunda propriedade. A terceira propriedade é a introdução de uma conjunção. Observem que se eu tenho uma prova de P e Q a partir das premissas P e Q, ou seja, eu introduzindo P e introduzindo Q, é óbvio que isso tem como consequência P e Q. Eu estou assumindo P como premissa e depois estou assumindo Q como segunda premissa. Se eu tenho P e Q, né, é óbvio que eu posso deduzir P e Q. Né? Já que eu sei que P e Q são verdadeiros, P e Q, a fórmula da conjunção, também é verdadeira. A 4 é uma operação um pouco contrária, né? Uma operação de eliminação. Eu estou pegando uma conjunção P e Q, como a conjunção me diz que o P e Q são verdadeiros ao mesmo tempo, eu estou obtendo uma prova de P, né? Essa implicação eu posso entender como uma prova. Então, a partir de P e Q, eu posso provar só o P. Isso é meio óbvio. A mesma coisa vale para o Q, né? A partir de P e Q, isso implica Q, né? Eu posso provar Q. Aqui, nas 6 e 7, eu estou fazendo uma introdução de uma disjunção. Observe que como a disjunção basta que um dos dois seja verdadeiro, tá? Se eu sei que P é verdade, P é a minha premissa dessa prova representada por essa implicação, se P é verdade, então P ou Q também é verdade. E também é o mesmo caso, né? Se Q é verdade, então Q implica P ou Q. Aqui nós estamos fazendo também uma introdução, mas agora a introdução de uma disjunção não no consequente, mas no antecedente de uma implicação. Vê que nós temos uma prova de R a partir de P e temos uma prova de R a partir de Q. É isso que significam essas duas implicações que estão combinadas com essa implicação aqui. Então, se eu tenho uma prova de R a partir de P e uma prova de R a partir de Q, significa que eu tenho uma prova de R a partir de P ou Q, né? Tanto faz qual das duas premissas eu preciso, né? Aqui nós temos a introdução de uma negação. Observem, se o P implica Q e ao mesmo tempo o P implica não Q, se o P fosse verdade, eu poderia introduzir o Q e o não Q numa prova, o que a gente sabe que é um absurdo, introduzir ter Q e não Q. Nós temos uma contradição, podemos provar qualquer absurdo. Então, se o P sendo verdade, eu posso deduzir por essa implicação o Q e por essa segunda implicação não Q, então, obviamente, eu concluo, essa é a conclusão da última implicação, que o P tem que ser falso, portanto, não P. A décima é a eliminação da negação, né? Se eu tenho não P, eu posso daqui deduzir P, né? A 11ª é a introdução do bicondicional. Se eu tenho P implica Q e tenho Q implica P, então eu posso introduzir P equivalente Q, P bicondicional Q. Isso significa que o bicondicional, na verdade, são dois condicionais, são duas implicações. P bicondicional Q é o mesmo que P implica Q e Q implica P. Vê que a implicação, como eu já falei, que é o C então, ela tem uma direção, ela tem um sentido, que é do P para o Q. P implica Q. E a Q implica P tem o outro sentido, de Q implica P. Combinando as duas coisas, eu tenho o bicondicional. É isso que está dizendo aí o 11º. O 12º e 13º é a operação contrária, né? É uma eliminação do bicondicional. A partir de P bicondicional Q, posso deduzir P implica Q ou posso deduzir Q implica P. Okay? Então, esse bloco, o 271, é o bloco das introduções e eliminações de símbolos lógicos. Vamos para o segundo bloco, que é o princípio da identidade, cadeia de inferências, troca de premissas, importação e exportação. O princípio da identidade diz que P implica P, né? Óbvio que a partir de P eu posso fazer uma prova de P, é a prova trivial, né? Quer dizer, tendo P como premissa, está provado P. P implica P. Aqui nós temos P implica Q, implica Q, implica R, P implica R. Tá? Isso a gente pode chamar de cadeia de inferências. Observem, se um primeiro implica num segundo e um segundo implica num terceiro, então o primeiro implica no terceiro. Isso é óbvio, que se eu tenho uma prova de que a partir de P
ou seja, usando P como premissa, e tem uma prova de R tendo Q, eu obviamente tenho uma prova de R tendo P. Né? Lanço P como hipótese, obtenho o Q e depois obtenho o R. Né? Isso que indica essa última implicação aqui. Né? A terceira é troca de premissas. Significa que tanto faz a ordem em que eu introduzo uma premissa numa prova. Então aqui nós temos uma prova de R introduzindo P como premissa primeiro e depois Q como premissa depois. E aqui isso é a mesma coisa, é isso que está querendo dizer esse bicondicional. Bicondicional significa o mesmo valor lógico. Significa que se eu construir a tabela verdade disto aqui, ela é idêntica à tabela verdade disto. Né? Então, se eu tenho uma prova de R introduzindo P primeiro como primeira premissa e Q depois como segunda premissa, posso construir a mesma prova, né, de R usando Q primeiro como premissa e depois P. Eu posso trocar as premissas. E, finalmente, importação e exportação, né, significa que eu posso eu tanto posso fazer uma prova de R usando P como premissa primeiro e depois Q como premissa, como posso fazer a mesma prova de R introduzindo as duas premissas juntas num condicional. Isso é a importação e a operação contrária é a exportação. Entendam que esse bicondicional ele tem o duplo sentido. Lembram-se? O bicondicional são duas. A implicação tem um único sentido, é um se então. Mas o bicondicional tem é uma via de mão dupla, né? Então eu posso tanto ir daqui para cá, porque isso tem a mesma tabela verdade que isso, como daqui para cá, já que isso também tem a mesma tabela, óbvio, a mesma tabela verdade que isso aqui, né? Então o movimento ao contrário seria a exportação. O terceiro bloco de leis da lógica, né, de tautologias, é a negação do antecedente e contraposição. A negação do antecedente diz que se não P é verdade, se eu posso inferir a partir de não P e a partir de P um Q, isso que significa? Eu posso inferir a partir de não P e P um Q. Isso mais ou menos lembra aquela coisa que com a contradição, com P e não P, eu posso deduzir qualquer coisa, né? Qualquer Q. Né? Aquela coisa da bengala no canto da sala. Né? Então, a partir de não P e P, eu posso deduzir Q. É isso que diz aqui. Né? Isso é chamado, então, de negação do antecedente. E, finalmente, a contraposição diz que a implicação P implica Q é a mesma coisa que a implicação não Q implica não P, significando que a implicação, que eu posso pegar uma implicação, trocar o consequente e o antecedente, negando eles, e dar a mesma tabela verdade. Isso pode ser interessante numa prova de uma implicação, em que é mais fácil provar a fórmula contraposta, né, que eu faço a contraposição, provar isso, e a prova disso é a prova disso aqui por causa do bicondicional, da equivalência. Né? O quarto bloco, reflexividade, simetria e transitividade da equivalência. Reflexividade, uma coisa sempre é igual à própria coisa, então P é sempre equivalente a P. Simetria diz que se um primeiro é equivalente a um segundo, o segundo é equivalente ao primeiro. É isso que diz aqui, ó, P equivalente a Q, equivalente a Q, equivalente a P. E finalmente a transitividade diz que se um primeiro é equivalente a um segundo e um segundo a um terceiro, então o primeiro é equivalente ao terceiro. É isso que diz aqui, né? P equivalente a Q e Q equivalente a R. Daí se pode concluir, né? Isso implica um se então, que P é equivalente a R. Quinto bloco. Associatividade, comutatividade, distributividade, idempotência e leis da eliminação. Bom, associatividade é uma coisa que tem lá na aritmética, na matemática, que vocês trabalham lá com a soma, né, com a soma, né, e com o produto, né, a multiplicação. A gente sabe que tanto a soma quanto o produto são associativos, ou seja, pode-se operar a expressão em qualquer ordem, quanto comutativos. Pode-se trocar a ordem dos operandos, né, e o resultado da operação é o mesmo. Né? Então, a associatividade é tanto a conjunção é associativa, observa que tanto faz fazer primeiro essa e depois fazer a conjunção com isso, quanto fazer primeiro essa conjunção e depois conjunção com P. Isso vale, então, é associatividade, vale tanto para a conjunção, a disjunção tem a mesma propriedade. Né? Aqui nós temos a comutatividade, né? Tanto a conjunção quanto a disjunção são comutativos, né? Observe aqui, né? Eu posso trocar, né, a ordem dos operadores. A distributividade.
Lá na aritmética, você é tipo chuveirinho aquele, né? Você tem A vezes um parênteses B mais C, você faz o chuveirinho, né? Então, aqui a quinta propriedade está dizendo que a conjunção é distributiva sobre a disjunção, é como se a conjunção fosse o produto e a disjunção é a soma, né? Então eu posso fazer aqui a distributividade, fica P e Q ou P e R, né? O legal é que lá na aritmética o produto é distributivo sobre a soma, mas a soma não é distributiva sobre o produto, mas aqui é diferente. Aqui tanto a conjunção é distributiva sobre a disjunção, quanto a disjunção é distributiva sobre a conjunção. Observe que é a mesma propriedade, só trocando disjunção por conjunção e vice-versa. A sétima propriedade a gente chama de idempotência, né? Se eu fizer a conjunção de uma mesma coisa, eu obtenho essa coisa mesmo. Se eu fizer a conjunção ou se eu fizer a disjunção, como no caso do 8, né? E finalmente temos as leis de eliminação, em que se elimina algum símbolo proposicional, né? É as leis 9 e 10, né? Em que eu tenho P e P ou Q, e isso é equivalente a P. O Q desaparece. E nós temos P ou P e Q, que é equivalente também a P, o Q também desaparece, né? Essas duas expressões, então, lei da eliminação. Lei da dupla negação, negação da contradição, lei do terceiro excluído, né? Então, aqui a primeira é a lei da dupla negação, que diz que não P é o mesmo que P. Né? Isso aqui tem duplo sentido, né? Tanto eu posso transformar um não P num P, quanto um P num não P. Né? Quando eu tenho o bicondicional, ele tem duplo sentido, é uma via de mão dupla. Aqui nós temos a negação da contradição, e isso corresponde a dizer que não é possível P e não P, significa dizer que não é possível uma contradição, que uma contradição é falsa. Isso corresponde, se vocês bem se lembram, àquele princípio da não contradição, aquele um dos princípios fundamentais da lógica clássica. O outro era o princípio do terceiro excluído, que é exatamente a lei do terceiro excluído, que diz que ou P é verdadeiro ou P é falso. Então P ou não P. Isso é uma tautologia. Leis de De Morgan e negação de uma implicação, né? A lei de De Morgan sempre se aplica na forma de uma negação de uma conjunção ou disjunção. Então, se eu nego a disjunção, eu obtenho uma conjunção com P e Q negados. E se eu nego uma conjunção, obtenho a disjunção com P e Q negados. Sempre, se a negação de uma disjunção vira uma conjunção, se a negação de uma conjunção vira uma disjunção. E a negação da implicação, não P implica Q, é equivalente a P e não Q. Então é importante saber a negação de uma implicação, isso é muito útil às vezes. Expressando conectivos em termos de outros, o que significa? Expressar, por exemplo, a implicação em termos de negação e disjunção, ou de negação e conjunção, expressar a disjunção em termos da negação e da conjunção e assim por diante. Expressar um conectivo, né, através de outros conectivos, né? E isso é o que nós temos aqui, né? Então isso aqui é expressando a disjunção em termos de negação e conjunção, a conjunção em termos de negação e disjunção, a implicação em termos de negação e conjunção, a implicação em termos de negação e disjunção, a conjunção em termos de negação e implicação, a disjunção em termos de negação e implicação, e finalmente o bicondicional em termos da implicação e da conjunção, né? Isso aqui é óbvio, né, que o bicondicional bicondicional Q é o mesmo que duas implicações, a P implica Q e a Q implica P, né? E é isso que a gente tinha para mostrar para vocês, então, são essas leis que nós tínhamos para mostrar para vocês. Essas leis são muito úteis, elas aparecem muito, né? Evidentemente que a lógica tem infinitas leis, infinitas propriedades. Eu destaquei apenas algumas que são as mais úteis, as que mais frequentemente aparecem, né? E que vão realmente aparecer na prática, né? Quando vocês trabalharem, então, com lógica. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Tchau!